Ele dizia que era parceiro igual, mas ao telefone com o cliente chamava-a de jovem talentosa que ele precisava supervisionar. Ela ouviu tudo, e o que ela fez em seguida transformou não apenas a carreira dela, mas toda uma indústria. Mas antes de te contar como ela virou o jogo, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você curte histórias sobre pessoas que se recusam a aceitar menos do que merecem, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai te ensinar algo poderoso sobre conhecer seu próprio valor. Agora vem comigo, porque isso aqui é sobre coragem, confronto e uma transformação que ninguém esperava. Helena Santos tinha 29 anos quando finalmente conseguiu o que havia sonhado por uma década, sua própria empresa de arquitetura. Mas havia um detalhe crucial, ela não a conseguiu sozinha. Tinha um sócio, Ricardo Mendes, homem de 42 anos com 15 anos de experiência no mercado, conexões que ela não tinha, e capital inicial que ela desesperadamente precisava. A sociedade era 50-50 no papel. Na prática, desde o primeiro dia ficou claro que Ricardo não via as coisas assim. Helena, querida, deixa eu cuidar da apresentação para o cliente, dizia ele, pegando os projetos que ela havia passado semanas desenvolvendo. Você é excelente no design, mas vendas requerem toque mais experiente. Ou, não se preocupe com a parte financeira. É complicado, cheio de nuances. Você foca na parte criativa, que é onde brilha. Ou pior, talvez você devesse considerar contratar assistente. Sei que está sobrecarregada, mas é porque ainda está aprendendo a otimizar processos. No início, Helena aceitou. Ela era jovem, estava aprendendo, e Ricardo tinha experiência que ela não tinha. Mas aos poucos, padrão emergiu. Cada decisão importante passava por Ricardo. Cada cliente grande era a apresentação dele. Cada vitória da empresa era acreditada à visão de Ricardo Mendes, enquanto Helena era mencionada como talentosa designer da equipe. Eles estavam no 8º mês de operação quando tudo começou a mudar. Era sexta-feira à noite, e Helena estava sozinha no escritório, como frequentemente ficava finalizando o projeto para cliente importante. Construtor havia solicitado design para complexo residencial de luxo, projeto que poderia colocar a empresa no mapa. Ricardo havia assumido negociações iniciais, mas era Helena quem estava fazendo o trabalho real: conceito, plantas, renderizações, tudo. Ela acabará de salvar arquivos quando ouviu voz de Ricardo na sala de reuniões. Estava ao telefone, porta entreaberta. Sim, Carlos, entendo sua preocupação, dizia ele. Helena reconheceu o nome, Carlos Drummond, CEO da construtora. Mas garanto que trabalho técnico será impecável. Tenho equipe muito competente cuidando dos detalhes. Pausa enquanto ouvia a resposta. Ah, Helena. Sim, ela é designer talentosa. Muito criativa, boas ideias visuais. Mas entre nós, Carlos, ainda é jovem, às vezes falta aquela maturidade profissional, sabe? É por isso que supervisiono pessoalmente cada projeto importante. Você está contratando minha experiência, minha reputação. Helena sentiu como se tivesse sido esbofeteada. Ficou congelada no corredor, ouvindo seu sócio, seu parceiro igual, descredibilizá-la para garantir confiança do cliente. Exatamente, continuou Ricardo. Ela faz o trabalho bonito, eu garanto que seja viável e profissional. É parceria que funciona. Você tem minha palavra de que tudo será entregue com excelência que meu nome garante. Quando Ricardo desligou e saiu da sala, encontrou Helena parada ali. Por momento algo passou por seu rosto, culpa talvez, ou desconforto. Mas rapidamente se recompôs. Helena, ainda aqui? Você trabalha demais, precisa aprender a delegar. Ouvi sua conversa, disse ela, voz controlada mas tremendo levemente. Com Carlos Drummond. Ricardo suspirou. Olha, sei que pode ter soado mal, mas você precisa entender como funciona esse negócio. Clientes grandes precisam de reasseguramento. Eles querem saber que há veterano no comando. Você disse que eu faço trabalho bonito, enquanto você garante que seja profissional. Como se eu fosse estagiária produzindo renderizações bonitas sem substância. Não foi isso que... Foi exatamente isso, interrompeu Helena. E não é a primeira vez. Você sistematicamente minimiza minha contribuição, toma crédito pelo trabalho que eu faço e trata nossa parceria como se você fosse mentor generoso me dando oportunidade ao invés de sócio igual. Ricardo cruzou os braços. Helena, você está sendo emocional. Isso é negócio. Precisa desenvolver pele mais grossa. Emocional. Helena riu sem humor, claro, porque mulher que aponta desrespeito é emocional, mas homem que sistematicamente subestima sócia é apenas fazendo negócios. Ponto. Não transforme isso em questão de gênero. Mas é.
Você acha que faria o mesmo se seu sócio fosse homem de 40 anos com seu nível de educação? Ou apenas comigo? Porque sou mulher jovem que você pode moldar e controlar. O rosto de Ricardo endureceu. Cuidado, Helena. Você está na beira de dizer coisas que não pode voltar atrás. Ótimo, disse ela. Porque aqui vai uma que definitivamente não vou voltar atrás. Ou começamos a operar como parceiros reais, com respeito mútuo e crédito compartilhado. Ou essa sociedade termina. Ricardo olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Você está me ameaçando? Helena, sem mim você não tem empresa. Sem meus contatos, sem meu capital, sem minha reputação, você é apenas arquiteta talentosa entre milhares. E sem meu trabalho, respondeu Helena, você é apenas homem de meia-idade com rede de contatos, mas sem talento atual para mostrar. Escolha suas próximas palavras com cuidado, Ricardo. Porque garanto que estou muito mais preparada para essa conversa do que você imagina. Ela virou-se e saiu, deixando Ricardo sozinho com expressão entre choque e raiva. Naquele fim de semana, Helena não descansou. Trabalhou febrilmente compilando documentação. Cada projeto que desenvolvera. Cada cliente que originalmente a contactara. Cada ideia, conceito, design que saíra de sua mente e computador. Também revisou o contrato de sociedade com atenção que não havia dado quando estava desesperada para começar. Encontrou algo interessante. Segunda-feira chegou ao escritório antes de Ricardo. Quando ele entrou, encontrou-a sentada na sala de reuniões com laptop, documentos impressos organizados metodicamente na mesa e advogada ao lado. O que é isso? Perguntou Ricardo tenso. Isso, disse Helena calmamente, é inventário completo de minha contribuição para esta empresa nos últimos 8 meses. Cada projeto, cada cliente, cada hora faturável. E isso empurrou o documento legal na direção dele, é revisão de nosso contrato de sociedade feita pela doutora Carvalho aqui. A advogada, mulher de 50 anos com reputação formidável, assentiu. Senhor Mendes, tive a oportunidade de revisar tanto o contrato quanto a documentação que Senhora Santos forneceu. Há algumas discrepâncias interessantes. Que tipo de discrepâncias? Ricardo estava pálido agora. Helena abriu o laptop. Vamos começar pelo projeto da construtora Drummond. Aquele que você disse a Carlos que supervisionava pessoalmente? Aqui estão todos os arquivos originais, com timestamps mostrando que foram criados por mim, em meu computador, frequentemente fora do horário comercial. Sua contribuição documentada foi exatamente 3 e-mails de uma linha aprovando etapas. Ela abriu outro arquivo. Projeto Torres Gêmeas? Mesmo padrão. Residencial Parkview? Idem. Na verdade, dos 12 projetos completados nos últimos 8 meses, 10 foram desenvolvidos entre 70% a 90% por mim. Mas curiosamente, quando olho para nossas distribuições de lucro, estão perfeitamente divididas 50-50. Somos sócios iguais, disse Ricardo, mas vós não tinha convicção anterior. Somos, concordou Helena. E de acordo com o contrato, sócios iguais compartilham igualmente não apenas lucros, mas também reconhecimento, responsabilidades de decisão e crédito por trabalho realizado. Cláusula 7, parágrafo 3. Você lembra? Ricardo não respondeu. Mais interessante, continuou a advogada, a cláusula 12 sobre representação da empresa. Ambos os sócios devem ter igual autoridade para representar a firma, e nenhum pode unilateralmente tomar decisões que afetem reputação ou relacionamento com clientes sem consentimento do outro. Helena sorriu friamente. Então, quando você diz a clientes que está supervisionando o meu trabalho ou que garante qualidade com sua experiência enquanto minimiza minha contribuição, está tecnicamente violando o contrato. Está apresentando estrutura de poder que não existe legalmente. Isso é ridículo, disse Ricardo, mas estava suando. Você está distorcendo. Tenho gravações, disse Helena suavemente. Não da conversa com Carlos, essa foi acidental. Mas depois disso comecei a documentar. 3 conversas com clientes onde você me apresenta como designer talentosa da equipe, ao invés de cofundadora. 2 reuniões onde tomou decisões unilaterais sobre direção de projetos sem me consultar. Uma conversa com investidor em potencial onde disse que estava mentorando o jovem arquiteta. O silêncio na sala era sufocante. Então aqui está minha proposta, disse Helena, endireitando-se. Ou começamos a operar como parceria genuína, com crédito compartilhado, decisões compartilhadas e respeito mútuo, ou dissolvemos sociedade. Tenho cálculos aqui, empurrou mais documentos, de quanto seria a divisão justa de ativos baseada em contribuição real vs investimento inicial. Soilher, sua porcentagem seria significativamente menor que 50%.
Ricardo olhou para os documentos, depois para Helena, depois para a advogada que observava com expressão neutra de profissional. Finalmente falou voz baixa. O que exatamente você quer? Respeito, disse Helena simplesmente. Quero ser tratada como sócia, não como funcionária talentosa. Quero crédito pelo trabalho que faço. Quero voz igual em decisões. E quero que pare de subestimar minha capacidade apenas porque sou mais jovem e mulher. E se eu concordar? Então assinamos adendo ao contrato formalizando expectativas e implementamos sistema transparente de atribuição de crédito em projetos. E seguimos em frente como devíamos ter começado, como parceiros reais. E se eu não concordar? Helena sorriu. Então dissolvo sociedade, levo meus projetos, meus clientes. Sim, descobri que vários me encontraram primeiro e você os interceptou, e inicio novamente. Será mais difícil sem seu capital inicial. Mas pelo menos não terei que carregar peso de sócio que me sabota. Ricardo ficou em silêncio por longo tempo. Helena podia ver cálculos acontecendo em sua cabeça. Finalmente ele suspirou. Está bem. Vamos tentar do seu jeito. Não do meu jeito, corrigiu Helena. Do jeito certo. Os meses seguintes foram um período de ajuste tenso. Ricardo assinou o adendo, concordou com termos, mas mudança real de comportamento foi processo gradual e frequentemente desconfortável. Primeiro grande teste veio 2 semanas depois, em apresentação para cliente novo, empresa de tecnologia querendo escritório flagship. Era projeto grande, visível, exatamente tipo de oportunidade que Ricardo anteriormente assumiria controle total. Mas agora, sentados na sala de conferências do cliente, Helena tomou liderança. Bom dia, Sr. Oliveira, começou ela, projetando confiança que surpreendia até ela mesma. Obrigada por considerar a Santos e Mendes para este projeto. Trouxemos conceitos iniciais que acreditamos capturarão visão de inovação e acessibilidade que sua empresa representa. Ela clicou através de slides, explicando filosofia de design, materiais sustentáveis e espaços colaborativos. Ricardo permaneceu em silêncio, e por momento Helena pensou que poderia sabotá-la. Mas quando Oliveira fez pergunta técnica sobre sistemas estruturais, Ricardo respondeu sem diminuí-la, simplesmente complementando o expertise dela com o seu. Ganharam o contrato. Quando voltaram ao escritório, Ricardo parou Helena. Você se saiu bem ali, disse ele, e pela primeira vez soou genuíno. Muito bem. Obrigada, respondeu Helena surpresa. Olha, eu preciso admitir algo. Ricardo sentou-se pesadamente. Você estava certa. Sobretudo, eu subestimei você, e não foi acidental. Foi porque me senti ameaçado. Helena piscou. Ameaçado? Você tem talento que eu nunca tive, admitiu ele. Criatividade, visão, energia. Quando comecei, 20 anos atrás, essa indústria era diferente. Você poderia avançar apenas com conexões e persistência. Mas agora, você precisa ser realmente bom. E você é, melhor que eu em muitas formas. Ricardo, deixe-me terminar. Ele levantou a mão. Eu construí meu ego em torno de ser o veterano, o experiente, o que sabe. E então você apareceu, jovem e talentosa, e de repente eu era apenas o cara com conexões. Então eu diminuí você para me sentir maior. Foi mesquinho, foi errado, e quase destruiu algo que poderia ser realmente especial. Helena sentou-se lentamente. Aprecio a honestidade. A verdade é que você não precisa de mim tanto quanto eu preciso de você, continuou Ricardo. Eu trouxe capital e conexões. Mas conexões se constroem, e capital se levanta. Talento? Esse é raro. E você tem em abundância. Mas eu preciso de você, disse Helena gentilmente. Não como mentor, não como supervisor, mas como parceiro. Você tem experiência navegando política da indústria, entendendo contratos complexos, gerenciando expectativas de clientes grandes. Isso tem valor real. Apenas não mais valor que minhas contribuições. Ricardo assentiu lentamente. Parceiros iguais, confirmou ela. A dinâmica começou a mudar genuinamente então. Ricardo parou de interceptar comunicações de clientes. Começou a apresentar Helena como cofundadora em todos os contextos. Quando clientes faziam perguntas técnicas, direcionava para Helena automaticamente. Quando ela fazia perguntas sobre contratos ou negociações, ele explicava pacientemente ao invés de assumir controle. Não foi perfeito. Houve recaídas. Como quando Ricardo automaticamente assumiu reunião com o investidor, ou quando inicialmente se esqueceu de incluir Helena em e-mail importante de cliente. Mas diferença era que agora, quando Helena apontava, ele reconhecia ao invés de se defender. A empresa começou a prosperar de maneiras novas.
Com Helena tendo voz real nas decisões, começaram a aceitar projetos mais inovadores, arriscados. Ganharam prêmio de design pela residência ecoconsciente que Helena havia defendido, e Ricardo inicialmente resistiu como muito experimental. Um artigo em revista de arquitetura os destacou como dupla dinâmica combinando experiência estabelecida com visão contemporânea. Ambos foram entrevistados e, pela primeira vez, contribuições de Helena foram adequadamente reconhecidas. Mas verdadeiro teste veio 6 meses após confronto inicial. Construtora maior que trabalharam Drummond ofereceu oportunidade massiva contrato de 5 anos para todos seus desenvolvimentos residenciais. Era a chance de fazer empresa crescer 10 vezes. Mas havia condição, queriam apenas Ricardo como ponto de contato principal. Trabalhamos com você há décadas, Ricardo, disse Carlos Drummond em reunião. Confiamos em você. Essa Helena, ela é boa, mas ainda é desconhecida para nós. Para contrato desse tamanho, precisamos de pessoa que conhecemos no comando. Helena sentiu familiar aperto no peito. Aqui estava a oportunidade que mudaria tudo, mas apenas se ela aceitasse ficar nos bastidores. Ricardo olhou para Helena, depois para Carlos. Preciso esclarecer algo, Carlos. Helena não trabalha para mim. É minha sócia igual. Qualquer contrato que assinarmos, ela terá igual autoridade e envolvimento. Ricardo, seja razoável. Sou razoável, interrompeu Ricardo firmemente. E estou sendo absolutamente claro. Santos e Mendes é parceria. Helena tem voz igual em todos os projetos e, francamente, muitos de nossos melhores trabalhos vieram de visão dela. Se quer nossa empresa, obtém ambos os sócios em igual capacidade. Caso contrário, não é parceria certa para nós. O silêncio seguinte foi pesado. Helena olhava para Ricardo com algo próximo à descrença. Ele estava realmente arriscando o contrato massivo por princípio? Carlos olhou entre eles, claramente calculando. Finalmente suspirou. Muito bem. Se insiste tanto. Mas Helena, você entende a responsabilidade aqui? Completamente respondeu Helena, encontrando sua voz. E garanto que não apenas atenderemos suas expectativas, mas as excederemos. Esta empresa não é apenas reputação de Ricardo ou meu design. É combinação de ambos. E é essa combinação que entrega excelência. Conseguiram o contrato, com termos que incluíam ambos como pontos de contato iguais. Quando voltaram ao escritório, Helena parou Ricardo. Obrigada. Por não ceder. Era a coisa certa a fazer, disse ele simplesmente. E era também estratégia inteligente de negócios. Clientes que não respeitam ambos os parceiros eventualmente causariam problemas de qualquer forma. Ainda assim, você arriscou muito. Ricardo sorriu, sorriso genuíno dessa vez. Você me ensinou algo, Helena. Que subestimar pessoas não é apenas moralmente errado. É estupidez estratégica. Você tinha razão, eu sou melhor com você como parceira igual do que teria sido mantendo-a como subordinada talentosa. Empresa é melhor. Trabalho é melhor. Eu sou melhor profissional por trabalhar com você como igual. 1 ano após o confronto inicial, Santos e Mendes havia triplicado de tamanho. Agora tinham 5 funcionários, escritório maior e portfólio de clientes que incluía alguns dos nomes mais prestigiados da região. Mas crescimento trouxe novos desafios. Com equipe expandida, tensões antigas ocasionalmente ressurgiam de formas diferentes. Em reunião de equipe discutindo divisão de responsabilidades em projeto complexo, Ricardo automaticamente começou a delegar tarefas. Ana vai lidar com levantamento do local, Carlos com documentação estrutural, e Helena pode focar no design conceitual? Espera, interrompeu Helena gentilmente mas firmemente. Vamos decidir divisão juntos, não ter um de nós ditando roles. Ricardo parou, o rosto ficando levemente vermelho. Certo. Desculpe. Velhos hábitos. Acontece, disse Helena. Mas importante notarmos quando acontece. Ana, uma das arquitetas júnior contratadas 3 meses antes, olhou entre eles com curiosidade. Mais tarde, ela procurou Helena. Posso fazer pergunta, talvez inapropriada? Começou Ana hesitantemente. Claro. Como você conseguiu? O respeito dele, quero dizer. Vocês claramente têm dinâmica interessante. Ele obviamente respeita você agora, mas não parece ter sido sempre assim. Helena considerou a pergunta. Não foi fácil. E não foi rápido. Mas essencialmente parei de esperar que respeito fosse dado. Comecei a exigi-lo. Documentei minhas contribuições, conheci meu valor, e estava preparada para ir embora se necessário. Você teria realmente dissolvido a sociedade? Sim, respondeu Helena sem hesitação. Porque aprendi que nenhuma oportunidade vale aceitar desrespeito sistemático. Melhor começar do zero com dignidade que construir império sobre fundação de ser subestimada.
Ana sentiu pensativamente. Isso é realmente poderoso. A conversa fez Helena pensar. Ela havia mudado sua própria situação, mas que sobre outras mulheres na indústria enfrentando desafios similares? Que sobre pessoas jovens de backgrounds não tradicionais quem tinha talento mas faltava plataforma? Ela trouxe ideia para Ricardo em próxima reunião de sócios. Quero começar programa de mentoria, disse ela. Especificamente focado em arquitetos emergentes de grupos subrepresentados. Mulheres, pessoas de cor, pessoas de backgrounds socioeconômicos mais baixos. Dar a eles oportunidades reais, não apenas estágios onde pegam café. Ricardo ouviu enquanto ela delineava a visão. Quando ela terminou, ele estava assentindo. Acho excelente. Mas precisa ser feito certo. Não toque em representação, mas desenvolvimento genuíno. Exatamente. E precisa incluir educação sobre dinâmicas de poder, acrescentou Ricardo. Porque eu fui mestre em perpetuar sistemas ruins sem perceber. Se vamos mentorar jovens profissionais, precisamos ensinar não apenas habilidades técnicas, mas como navegar política, como exigir respeito, como reconhecer quando estão sendo subestimados. Helena sorriu. Você está falando por experiência? Estou falando porque você me ensinou lição dolorosa mas necessária sobre meus próprios blind spots, respondeu ele. E quero garantir que próxima geração não cometa mesmos erros que cometi. Lançaram um programa 6 meses depois. Começaram pequeno, 3 mentorados por ano, cada um trabalhando diretamente com Helena ou Ricardo em projetos reais. Não eram assistentes, eram aprendizes com contribuições genuínas e crédito por seu trabalho. Sofia foi primeira. Mulher de 24 anos de favela no Rio, formou-se em arquitetura trabalhando 3 empregos, sem rede de contatos, sem capital familiar. Tinha talento bruto mas zero experiência com clientes corporativos. Nas primeiras semanas, Sofia estava claramente intimidada. Falava pouco em reuniões, deferindo constantemente para Helena e Ricardo, minimizando suas próprias ideias como apenas sugestões. Helena reconheceu o padrão. Era exatamente como ela mesma havia agido no início. Chamou Sofia para café após reunião particularmente frustrante onde a jovem teve ideia brilhante mas a apresentou como talvez isso seja estúpido, mas... Preciso te contar história, disse Helena. E contou tudo, como Ricardo a havia subestimado, como ela quase aceitou, como finalmente confrontou e mudou dinâmica. A lição, concluiu Helena, não é que todos os homens mais velhos são vilões, ou que toda hierarquia é opressão. Ricardo é genuinamente bom parceiro agora. Mas lição é que ninguém vai simplesmente dar respeito porque você é talentosa. Você tem que saber seu valor e insistir que outros reconheçam também. Mas eu não quero parecer arrogante, disse Sofia. Especialmente com meu background. Isso é exatamente o que querem que você pense, interrompeu Helena gentilmente. Que conhecer seu valor é arrogância. Que pedir reconhecimento é presunção. Especialmente se você é mulher, especialmente se vem de onde você vem. Mas é armadilha, Sofia. Humildade é virtude, mas não quando significa aceitar menos que você merece. Sofia olhou para o café processando. E se eu falar e perder oportunidades? Então não eram oportunidades certas, disse Helena. Eu quase perdi esta empresa tomando posição. Mas sabe o que teria perdido se não tivesse? Minha dignidade. Meu respeito próprio. E eventualmente meu talento, porque ninguém pode fazer melhor trabalho quando constantemente diminuída. Na reunião seguinte, quando Sofia teve ideia, ela a apresentou diferentemente. Tenho proposta para fluxo espacial que acho que resolveria problema de circulação. Não, talvez não, desculpe, não, isso pode ser estúpido. Ricardo olhou os sets dela. Isso é realmente inteligente. Não havia considerado o ângulo assim. Vamos desenvolver isso. Sofia olhou para Helena, algo como descoberta em seus olhos. Helena apenas assentiu ligeiramente. Você fez. 2 anos após confronto que mudou tudo, Santos e Mendes era referência não apenas por design, mas por cultura. Eram conhecidos por tratamento equitável, desenvolvimento genuíno de jovens talentos, e parceria que funcionava porque era baseada em respeito mútuo real. Helena estava em palestra em universidade, falando para estudantes de arquitetura sobre navegação de início de carreira. Durante que a estudante levantou mão. Como você equilibra ser assertiva com ser colaborativa? Parece que mulheres são punidas por ambas, muito assertiva e somos difíceis, muito colaborativa e somos puxover, ponto. Helena sorriu. É dilema real. E honestamente, parei de tentar resolver equação impossível. Decidi que prefiro ser difícil e respeitada que agradável e subestimada.
Mas aqui está segredo que demorei muito para aprender. Pessoas certas, parceiros certos, clientes certos não vão vê-la como difícil por conhecer seu valor. Vão vê-la como profissional que sabe o que traz para a mesa. Outra estudante perguntou: e se você precisa da oportunidade? E se não pode dar-se ao luxo de ir embora? Então você documenta tudo, respondeu Helena. Todo o seu trabalho, toda a sua contribuição. Constrói seu caso metodicamente. E quando o momento chegar, e chegará, você está preparada. Eu estava desesperada quando comecei com Ricardo. Precisava daquela oportunidade. Mas ainda assim, quando ficou insustentável, estava pronta para ir embora. Porque a alternativa era ser lentamente apagada, ter trabalho creditado a outros, tornar-me invisível na minha própria carreira. Depois da palestra, a professora que organizou o evento puxou Helena de lado. Sabe quantas estudantes me procuram todo ano com histórias similares? Estágios onde são glorificadas assistentes, primeiros empregos onde são sistematicamente marginalizadas, professores que as ignoram em favor de estudantes homens. E sempre conselho que recebem é: seja paciente, prove seu valor, espere sua vez. Ponto. E funciona? Perguntou Helena, embora conhecesse resposta. Nunca, disse professor amargamente. Apenas ensina mulheres talentosas a aceitar menos. Então obrigada por contar verdade diferente. Voltando ao escritório, Helena encontrou situação interessante se desenvolvendo. Ricardo estava em reunião tensa com o cliente, homem de 50 anos claramente desconfortável com o fato de empresa de construção dele estar sendo projetada por duas mulheres, Helena e Sofia, que agora eram equipe líder no projeto. Não estou dizendo que mulheres não possam fazer trabalho, ele estava explicando quando Helena entrou. Mas construção é indústria masculina. Meus caras vão respeitar mais se homem estiver apresentando design. Ricardo estava visivelmente irritado. Senhor Ferreira, preciso ser absolutamente claro. Helena e Sofia desenvolveram um conceito brilhante para sua instalação. São elas que apresentarão. Se isso é problema, podemos encerrar contrato agora e devolver seu depósito. Ricardo, não seja radical. Não sou radical. Sou consistente. Esta empresa opera com o princípio fundamental de que talento não tem gênero. As melhores pessoas para projeto lideram projeto, independentemente de anatomia ou expectativas sociais ultrapassadas. Helena interveio. Senhor Ferreira, entendo sua preocupação. Realmente entendo. Mas posso fazer contraproposta? Deixe-nos apresentar. Se após a apresentação você genuinamente achar trabalho inadequado, não por quem somos, mas pelo que produzimos, então discutiremos mudanças. Mas aposto que ficará impressionado. Ferreira hesitou. Finalmente resmungou: está bem. Uma chance. A apresentação 2 semanas depois foi masterclass. Sofia, que 2 anos antes hesitava em falar em reuniões, comandou sala com confiança. Helena complementou com análises técnicas profundas e soluções inovadoras. Juntas, mostraram design que não apenas atendia necessidades de Ferreira, mas antecipava desafios futuros e incorporava sustentabilidade que reduziria custos operacionais. Quando terminaram, Ferreira ficou em silêncio por um momento longo. Então riu, balançando cabeça. Estava errado. Vocês não apenas sabem o que estão fazendo, estão anos à frente do que eu pedi. Desculpem pelo preconceito inicial. Apreciado, disse Helena. E senhor Ferreira? Quando isso for construído e seus caras virem resultado, acho que descobrirão que bom design é bom design, independentemente de quem o criou. Depois que ele saiu, Sofia praticamente pulou. Conseguimos. Realmente conseguimos. Você conseguiu, corrigiu Helena. Foi seu design, sua apresentação, seu triunfo. Mas você me ensinou, disse Sofia. Me ensinou a não apenas fazer bom trabalho, mas a possuí-lo. A não deixar outros minimizarem contribuição. A não deixar ser subestimada, completou Helena, sorrindo. Exatamente. E agora você ensina a próxima pessoa. 5 anos após aquela sexta-feira fatídica, quando Helena ouvirá Ricardo diminuindo ao telefone, Santos e Mendes era história de sucesso nacional. 23 funcionários, 3 escritórios, portfólio que incluía projetos premiados internacionalmente. Mas mais importante que crescimento era a cultura que construíram. Não era perfeita, nenhuma empresa é, mas era conscientemente equitativa. Pagamentos transparentes, crédito distribuído baseado em contribuição real, promoções baseadas em mérito documentado, não em política. E tornaram-se incubadora de talento. Ex-funcionários de Santos e Mendes eram disputados na indústria, não apenas por habilidades técnicas mas por integridade profissional e capacidade de colaborar genuinamente. Ricardo estava se preparando para a semi-aposentadoria.
Aos 52 queria viajar, passar tempo com família que havia negligenciado construindo carreira. Mas não vou completamente, garantiu ele a Helena durante reunião de planejamento. Consultor, mentor, talvez projetos especiais ocasionais. Apenas não dia a dia. Sua decisão, disse Helena. E apoiada completamente. Você construiu algo incrível aqui. Nós construímos, corrigiu Ricardo. E honestamente, a melhor parte que construímos não são os edifícios. É isso, essa cultura, esse modelo de como parceria pode funcionar quando baseada em respeito real ao invés de hierarquia performativa. Discurso bonito, brincou Helena. Praticando para a festa de aposentadoria? Praticando para dizer algo que deveria ter dito há anos. Ricardo ficou sério. Obrigado por não desistir daquela noite. Por confrontar, por exigir melhor, por não aceitar o status quo que eu tentava impor. Você não apenas salvou esta empresa, salvou-me de me tornar tipo de profissional que teria me envergonhado. Ricardo, deixe-me terminar. Quando olho para trás, vejo o homem assustado protegendo o ego frágil, diminuindo pessoa mais talentosa na sala. E você poderia ter simplesmente saído, começado algo próprio, deixado me afundar. Mas ao invés disso deu-me chance de crescer. E sou homem melhor, profissional melhor por isso. Helena sentiu lágrimas queimarem. Você fez trabalho, Ricardo. Eu apenas forcei conversação. Mas você escolheu mudar, escolheu genuinamente fazer esforço. Isso foi todo você. Parceria, disse Ricardo, estendendo a mão. Do jeito que sempre deveria ter sido. Helena apertou sua mão. Parceria. Com Ricardo em semi-aposentadoria, Helena assumiu liderança primária. Mas não como chefe, como parceira sênior entre grupo de sócios que agora incluía Sofia e 2 outros que cresceram com a empresa. A primeira grande decisão foi desafiadora. Empresa de desenvolvimento imobiliário ofereceu contrato massivo, 50 unidades residenciais de luxo. Financeiramente, seria transformador. Mas projeto estava em área onde comunidade local seria deslocada. É oportunidade de vida, argumentou um dos novos sócios. Poderíamos dobrar de tamanho. Ao custo de deslocar famílias que vivem ali há gerações, respondeu Sofia. Não é quem somos. A sala dividiu-se. Helena deixou o debate correr, observando argumentos de ambos os lados. Finalmente falou. Quando comecei, teria aceitado esse projeto sem hesitação. Teria racionalizado que se não fizéssemos, outra empresa faria. Que não podemos resolver todos os problemas do mundo. Que negócio é negócio. Fez pausa. E tudo isso é verdade. Mas também é verdade que cada escolha que fazemos define quem somos. E prefiro ser empresa menor com integridade que império construído sobre sofrimento de outros. Recusaram o projeto. Foi difícil financeiramente. Tiveram que adiar expansão planejada, apertar orçamentos. Mas 3 meses depois, comunidade que salvaram contactou-os. Queriam contratar Santos e Mendes para desenvolver cooperativa habitacional, projeto que seria significativamente menor mas infinitamente mais significativo. Vocês recusaram um grande projeto para nos proteger, disse líder comunitário. Agora queremos trabalhar com pessoas que nos veem como pessoas, não como obstáculos. O projeto de cooperativa ganhou o Prêmio Nacional de Design Socialmente Responsável. E trouxe tipo de reconhecimento que dinheiro não pode comprar, reputação de empresa que coloca pessoas sobre lucros. 10 anos depois daquela sexta-feira transformadora, Helena estava de volta à mesma universidade onde havia falado anos antes. Mas agora não era apenas palestrante, estava estabelecendo cátedra permanente, Programa Santos Mendes para Liderança Equitativa em Arquitetura. O programa ofereceria bolsas completas para estudantes de backgrounds subrepresentados, mentoria durante toda a graduação, e garantia de estágio remunerado apropriadamente em empresas parceiras que assinavam compromisso de práticas equitativas. Por que fazem isso? Perguntou o jornalista cobrindo o lançamento. Investimento é substancial, e retorno não é direto. Porque alguém me deu chance, respondeu Helena. Chance imperfeita, certo, com muitos obstáculos. Mas chance mesmo assim. E quando as coisas ficaram difíceis, quando foi tentador apenas aceitar ser subestimada, tive recursos, educação, rede eventual, conhecimento de meus direitos, que me permitiram lutar. Muitas pessoas talentosas não têm esses recursos. Este programa é sobre mudar isso. Ricardo estava lá também, semi-aposentado mas presente para anúncio. Repórter perguntou, Senhor Mendes, rumores dizem que houve conflito significativo no início de sua parceria. Pode comentar? Ricardo olhou para Helena que assentiu. Posso, e deveria. No início, eu subestimei profundamente minha sócia. Via como júnior talentosa, não como igual.
Teria destruído algo especial se ela não tivesse tido coragem de confrontar. Essa honestidade forçou-me a crescer, a reconhecer preconceitos que nem sabia que tinha, a tornar-me parceiro melhor e homem melhor. Isso não é constrangedor admitir publicamente? Seria mais constrangedor fingir que sempre fui aliado perfeito, respondeu Ricardo. Mudança real requer honestidade sobre falhas. E se minha história, de homem que estava errado mas aprendeu, pode ajudar outros homens em posições similares a reconhecer seus próprios blind spots, então valeu constrangimento. Anos depois, quando escrevi um livro sobre construção de Santos e Mendes, coautores pediram a Helena identificar momento de virada. Ela pensou sobre isso profundamente. Não foi confronto em si, disse finalmente. Foi perceber que eu tinha escolha. Poderia aceitar ser subestimada, poderia internalizar mensagem de que eu era apenas jovem talentosa, que deveria ser grata pela oportunidade. Ou poderia conhecer meu valor e insistir que outros reconhecessem também. Momento de virada foi decidir que minha dignidade profissional era não negociável. E se Ricardo não tivesse mudado? Se tivesse recusado seus termos? Então eu teria recomeçado sozinha. Teria sido mais difícil, mais assustador, mas teria sido minha. E eventualmente teria construído algo mesmo assim, talvez não tão grande, talvez não tão rápido, mas construído sobre fundação de respeito próprio ao invés de compromisso. O livro Parceria Reimaginada. Como respeito mútuo constrói empresas melhores, tornou-se leitura obrigatória em programas de negócios e arquitetura. Não romantizava a jornada, não fingia que tudo estava resolvido. Em vez disso, oferecia blueprint honesto de como desmantelar hierarquias tóxicas e construir colaborações genuínas. Sofia, que agora era sócia plena em Santos e Mendes, escreveu o epílogo. Helena me ensinou que ser subestimada não é inevitável, escreveu. É escolha que outros fazem, e escolha que podemos recusar aceitar. Não sempre sem consequências, não sempre facilmente, mas sempre possível. E quando recusamos coletivamente, quando exigimos coletivamente respeito, sistemas começam a mudar. No 20º aniversário de Santos e Mendes, fizeram celebração grande. Clientes atuais e antigos, funcionários novos e antigos, estudantes do programa de bolsas, parceiros da indústria. Era quem é quem de arquitetura progressista. Durante discurso, Helena compartilhou algo que não havia contado publicamente antes. Naquela sexta-feira, quando ouvi Ricardo me diminuindo ao telefone, chorei o caminho todo para casa. Senti-me traída, diminuída, estúpida por ter confiado. E por momento considerei apenas deixar ir aceitar que era assim que o mundo funcionava, que eu deveria ser grata por qualquer espaço na mesa, mesmo que fosse canto. Sala estava completamente silenciosa. Mas então pensei sobre todas as mulheres que vieram antes de mim, que aceitaram menos para que eu pudesse ter mais. Pensei sobre todas que viriam depois, e que tipo de mundo eu estaria perpetuando se simplesmente aceitasse. E percebi que lutar não era apenas sobre mim, era sobre todas nós. Ela olhou ao redor da sala, metade da audiência eram mulheres, muitas delas arquitetas, engenheiras, desenvolvedoras que construíram carreiras insistindo em respeito igual. Então, para qualquer um aqui que está sendo subestimado por gênero, raça, idade, origem, qualquer razão, saiba isto: você não está imaginando. Não está sendo sensível demais. Não está pedindo demais. Você está simplesmente recusando aceitar menos do que merece. E essa recusa, multiplicada por milhões, é como mudamos mundos inteiros. O aplauso foi ensurdecedor. Anos depois, quando Helena finalmente se aposentou aos 65, Santos e Mendes era império, mas império diferente. Era exemplo prático de que sucesso e integridade não eram mutuamente exclusivos. Que você poderia construir grande sem diminuir outros. Que respeito e lucro podiam coexistir. Em sua última reunião geral como CEO ativa, Helena compartilhou o pensamento final. Ricardo me subestimou, disse ela. E isso mudou tudo, não porque destruiu-me, mas porque forçou-me a conhecer meu próprio valor tão completamente que ninguém poderia mais tirá-lo. Ser subestimada foi presente terrível que me ensinou lição mais importante, que ninguém pode fazer você pequena sem sua permissão. E eu simplesmente recusei dar essa permissão. Ela olhou para a foto na parede, foto antiga dela e Ricardo no dia em que assinaram papéis de parceria originais. Ambos tão jovens, tão cheios de esperança, tão inconscientes dos desafios que viriam. Então obrigada, Ricardo, disse ela suavemente, sabendo que ele estava assistindo via Livestream de casa de férias. Por subestimar-me. E mais ainda, por aprender quando fui forçada a ensinar. Construímos algo incrível juntos, não apesar do conflito, mas por causa dele. Porque conflito honesto, confronto respeitoso, é onde crescimento real acontece.
A câmera cortou para Ricardo, que estava limpando lágrimas sem vergonha. De nada, disse ele, voz rouca. E desculpe que foi necessário. Mas grato que você exigiu melhor. E talvez essa era a lição real, que ser subestimada pode ser catalisador, não derrota. Que exigir respeito não é arrogância, é autopreservação. E que às vezes, pessoas capazes de crescer apenas precisam ser forçadas a ver o que estavam fazendo. Nem todos mudarão. Nem toda situação pode ser salva. Mas quando você conhece seu valor tão profundamente que está disposta a ir embora se necessário, duas coisas acontecem. Ou você encontra pessoas que respeitam isso, ou você constrói algo novo sem elas. De qualquer forma, você vence.